Sim. E aí, pessoal, tudo bem? Oi, Elaine, tudo bom, querida? Não vejo a hora da gente bater esse papo incrível. Muito legal. A gente está aqui esperando uma pessoa que para mim hoje é muito especial, que até vou fazer uma homenagem no começo, porque falar com o Rabino acho que é sempre uma oportunidade de entender a vida por outros ângulos e por outras histórias e outros ensinamentos que a gente não está acostumado no dia a dia. Foi muito legal porque eu sou muito inspirado no Bonder há muitos anos. Como Alma e Moral mudou a tua vida, Elaine, Tirando os Sapatos mudou a minha. Parece que eu me encontrei num lugar de muita presença, muita liberdade. Oi, Lia, estamos aqui esperando o Bonder, você que me apresentou aí essa linhagem, essa tradição da Shalom, que o Bonder toca. Eu não sei quem estava ontem, eu vi a Áurea que está entrando, você mandou algumas mensagens, achei muito especial poder ver que reverberou uma inspiração para algumas pessoas que até chegaram, eu vou fazer um caderno, vou escrever, quero participar do livro, se entrar lá para frente. Então, eu fico super feliz. A gente pensou muito detalhadamente em como fazer essa costura dessas lives e esse primeiro encontro, essa chegada aqui, esses primeiros 3 dias, que ontem foi com o Fábio, a gente falou muito de confiança, aceitação, um olhar de ver a vida através de uma entrega, né? E que é um pouquinho do que eu quero já passar aqui com o Bonder. E eu vi que ele tem feito várias lives, eu não tive a oportunidade de ver o que ele tem falado, mas ele é sempre muito inspirador. Oi, Sardinha que tem cuidado do refeitório, da gastromotiva. É muito legal, porque hoje eu vim aqui falar com o Bonder um pouco da minha conexão e reconexão com as raízes e foi legal poder ver algumas até anedotas do que aconteceu nesse meio do caminho de nascer em Curitiba, depois sair para o mundo, ver que meu irmão está aqui, faz tempo que a gente não se vê ainda. Elô, que é super entusiasmada e está sempre conosco. Eu acho que se de repente o Bonder não aparecer tão rápido, a gente vai falar com você, Arthur. A gente vai lá pro comecinho das coisas. De como a gente conseguiu talvez transgredir essa religião que nos conecta e que o Bonder fala muito. Então o Newton Bonder chegou. Só tô vendo aqui como adicionar ele. A gente só tá aguardando ele entrar. Oi, Bonder, acho que você está sendo conectado. Tudo bem? Bom, Davi? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo bem. Onde que você está? Onde você acha? Rio? Tô no Rio. Pensei que você ia estar em casa. Não, Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro.
Bom, Der, eu estou assim muito entusiasmado com esse encontro, porque ano passado eu fiquei atrás de você para a gente se conhecer, se Ai, conversar e poder ter essa conversa. E acho que esse diálogo tinha que ter uma audiência, porque acho que tem tanta coisa que eu queria te perguntar, que é um aprendizado para a vida, e é lindo compartilhar isso com você. Isso é uma jornada de autoconhecimento de 21 dias que eu estou resgatando. Muita coisa que eu aprendi como empreendedor social, mas me preparando para um novo momento mesmo. E eu não sei se você se lembra, mas a gente se conheceu no TEDx em Porto Alegre, de Laçador da Aninha. Foi muito rápido, você tinha que voltar a São Paulo rápido. E, depois de então, eu tenho ido às vezes na tua sinagoga, porque eu me mudei para o Rio. Então, quando dá, eu vou até a Barra, eu consigo me inspirar. E tem muita gente que aqui não conhece as tradições judaicas, as religiões, é uma galera bem diversa que está aqui. claro. E por mais que onde eu vou na livraria eu compro o Tirando Sapatos, começo a distribuir para pessoas desde 2010, você não sabe. Eu queria te contar um pouco a minha história que nos liga além acho que da religião judaica. Então, eu sempre, né, eu cresci numa comunidade muito de Curitiba, conservadora. Eu me encontrei até com o Rabat, com o Fit. Eu não sei se conhece o Fit, mas eu gostava de ter altos papos com ele, ainda mais que eu me tornei vegetariano. A gente falava sobre kashrut. Ele me ajudou muito no processo com meu pai de conexão. Mas eu sempre me senti um peixe fora d'água e ir para Israel era a minha liberdade. E daí eu viajei 7 anos, eu vou conversar um pouco mais quando a gente for falar de peregrino, mas eu me encontrei na Shalom com o Adrian, porque acho que foi o primeiro encontro que eu vi o lado do judaísmo espiritual. Então eu queria te convidar, eu digo que isso me trouxe uma nova camada de uma identidade, mas interpretada por mim mesmo, na minha relação com o judaísmo. E eu vejo que investigar as nossas raízes, eles nos traz, eu acho que uma coisa de uma paz com o passado, uma conexão da onde vemos para poder ver para onde a gente vai. Então eu queria que você contasse um pouquinho quem é você e explicar um pouquinho essas linhas e tradições judaicas que acho que umas são complementares à outra, para a gente começar. Tá? Então, eu sou rabino aqui no Rio de Janeiro já há 34 anos. Sou rabino brasileiro. Sou basicamente o primeiro rabino brasileiro nascido no Brasil, de linhas não ortodoxas. Tá? E, sou, em termos de tempo de púlpito, eu sou o rabino mais sênior do Brasil. Eu acho que não tem ninguém que tenha... Estou com 35 anos de púlpito, de representar uma comunidade. Enfim, e eu faço parte de uma denominação na tradição judaica. A tradição judaica tem, como outras religiões, tem várias denominações. Na tradição judaica, ela varia muito digamos assim, pelo aspecto da observância, já que no judaísmo a prática da observância ela é uma matriz na religião. Então você tem os movimentos ortodoxos, que todo mundo mais ou menos conhece pelas vestimentas, pelo tipo de colocação que tem, de serem mais fechados, e um grupo mais, digamos assim, mais folcloricamente representado pelo aquelas trajes pretos e tudo mais, que todo mundo conhece. Tem os movimentos mais, digamos, liberais, que são a Reforma, né? E tem o movimento conservador, que é um movimento do meio, em termos de observância, do qual eu pertenço. Sou formado pelo Jewish Theological Seminary, que é um seminário em Nova York, onde eu me formei, e atuo aqui no Rio de Janeiro desde que voltei, apesar de nascimento ser gaúcho. É engraçado que o conservadorismo em Curitiba ele ainda tem algumas visões mais ortodoxas, até na sinagoga. E eu acho que isso dá assim, um olhar, talvez um horizonte do que é. Quando eu pensei nessa atitude que seria olhar investigar suas raízes, eu pensei muito nos processos que acontecem, não só comigo, mas quem
sofreu um alto preconceito, muitos alunos da gastromotiva que têm que entregar o passado, e para mim eu acho que é uma coisa crucial para todo mundo, até para poder fazer uma busca do propósito. Então, eu queria te contar um pouquinho que eu ter me encontrado gay, quer dizer, eu sempre soube, mas isso veio à tona muito tarde. E eu estava em Berlim. E eu já tinha, por um tempo, quando eu saí de Israel, fui para a Tailândia, eu fui para a Índia, morei anos na Índia, encontrei budismo, encontrei xamanismo. E eu tinha uma repulsa, assim, um pouco de ir a Curitiba, ir a minha família. Parecia que aquela moralidade eu não encaixava e eu ainda tinha medo e vergonha. E foi em Berlim, engraçado, que eu estava passando uns 10 dias durante o carnaval, que eu comecei a me ligar novamente com o judaísmo e entrei e conheci a linguagem mais reformista, todo esse processo. E eu achei muito importante, porque eu entendi o que você falava da alma imoral e dessa transgressão. E eu achei muito legal quando no teu filme você mostra os rabinos e ele fala o amar em prol para ser algo na sociedade, para perceber a sociedade. Eu queria entender um pouquinho mais como que você hoje traduz essa alma imoral para os tempos que a gente está vivendo e explicar esse conceito para todo mundo que está aqui. Ontem a gente falou muito de autoconhecimento e hoje eu tenho trazendo um pouquinho das religiões. Então, eu acho que você tá falando uma coisa muito importante, que é assim, a questão da identidade, né? Que a gente, quando a gente é muito jovem e tudo mais, e a gente tem essa bênção de ter uma identidade, né? De você já ter uma marcação clara, ancestral na nossa história, a gente não leva isso muito a sério, né? A gente está vendo agora esse movimento tão bonito dos negros no Brasil, né? E em todo o mundo, né? Por conta desse momento que já, obviamente, já tem décadas esse processo, mas um processo de resgate de identidade. Uhum. A descoberta que, além de de todas as questões que tem de ressarcimentos das sociedades em relação à história dos escravos e tudo mais, mas o quão incrível é essa descoberta dessas identidades. Então, assim, acho que o mais incrível é como você enxerga uma identidade, como você preserva uma identidade. Porque a identidade ela tem uma presença muito grande do passado. Ela tem um peso, né? Normalmente é isso que faz com que a gente, quando a gente é mais jovem, a gente se sinta um pouco sufocado por essas identidades. O que você falou, voltar a Curitiba era uma sensação de um lugar muito moral, né? E a gente sente isso porque é um peso muito grande. Parece que o passado tem um direito de veto em relação às nossas escolhas do futuro. Com quem você vai casar, de que maneira você vai viver, né? Isso é para uma pessoa iniciando a sua história, né? A sua biografia, é uma coisa muito pesada, muito difícil. Então, assim, o alma moral que você menciona é esse lugar, eu acho que é tão interessante, em que a gente precisa muito das nossas raízes. A gente precisa muito dessa dimensão de raízes, mas a gente precisa aprender a costurar ela com os nossos galhos. Tá? Os galhos são essas ramificações para o futuro que ainda não existem e que as raízes não são capazes de determinar. Elas dependem de um processo de crescimento que cada um de nós tem que realizar. Então, assim, esse texto que eu escrevi, que virou peça, que virou filme, né, ele chamava a atenção disso, que, no fundo, essas questões todas para você usufruir de uma identidade, da riqueza, porque uma identidade é uma riqueza. Né? Para você usufruir dessa riqueza, você tem que saber costurar ela com a sua pessoa, que é o presente, é a geração presente, e um futuro do qual você é, digamos assim, um agente, né, constante. Então, enquanto você não encaixa isso, enquanto identidade é alguma coisa só dos pais, dos avós, do passado, parece uma moral. Quando você consegue encaixar isso como uma base fundamental para você fazer incursões novas em direção ao futuro,
porque é essa base que vai te dar a solidez, né, a base fundamental para você se lançar em aventuras para encontrar esse futuro e tudo que ele tem de não explorado, porque basicamente o futuro é isso, né? O futuro é um caminho não explorado. Então, assim, por incrível que pareça, há uma conexão entre ancestralidade e a capacidade artística, criativa, inovadora e a coragem de você ousar, de você poder ir para lugares que sem essa cordinha, sem essa conexão, aí você ia se sentir extremamente solto e com um terror de ser dissolvido, de ser engolido sem esses valores, sem essa base. O ousar, né? Eu acho que a gente ontem falou sobre confiança e o que pode derrotar a gente quando a gente erra, que é a negação da aceitação. E eu acho que quando você tem essa coisa do ousar, que eu ousei a não voltar de Israel, eu falei, eu vou conhecer o mundo, eu tenho que... Porque eu sentia que até os 8 anos eu seguia os modelos de ir à escola israelita, seguir isso. E eu falo que eu acho que quando eu converso com outras pessoas que talvez estão ligadas mais a uma religião, uma comunidade, elas se sentem igual. Eu acho que o que eu ganhei nesses 8 anos foi a noção do pertencimento. Por mais que teria uma forma, uma moral, uma estrutura, uma tradição, hoje eu valorizo muito o ritual, os valores. E a frase que eu queria comentar do teu livro, que me veio muito forte, que é o amor para fazer a sociedade crescer. Que eu entendi isso, que eu acho que o filme, a peça, ela traz muito. Eu aprendi uma coisa nesse momento de Covid, que se tornou muito a solidariedade, né? As pessoas que recebem, eu digo não que recebem, mas as pessoas que vivem hoje na vulnerabilidade, elas já fazem essa solidariedade por necessidade. Mas veio uma grande onda, graças a Deus, do brasileiro com mais, eu diria mais, não sei, mais riqueza, vamos dizer, mais wealth, ele doou, ele se olhou, ele olhou por empatia, ele olhou por generosidade, e eu vi em alguns momentos esse encontro das duas solidariedades refletindo o amor. Tem uma coisa que eu queria compartilhar com você, que eu acho que leva um pouquinho do que a gente está falando, talvez, que precisa dos dois lados, que é a Cabala, o Aprender a Receber, que também eu aprendi muito lendo os teus livros. Quando eu comecei a Gastromotiva, foi na minha casa, com 5 alunos, mas com a Aurideia, que amanhã vai ser a pessoa que eu vou conversar, que é minha grande inspiração, que vem da favela de Jaguaré. E a gente já tinha feito um curso na favela de Jaguaré, mas muito top-down, onde eu achava que eu sabia tudo. E a Aurideia, ela se transformou. E naquele momento a gente queria entender o que a gente fez de errado na primeira metodologia de capacitação profissional. E meu ex-marido, o Hernani, que fundou a Gastromotiva comigo, ele estava lendo um livro sobre Cabala. E dele falou, Davi, eu acho que a chave está em algumas coisas. Primeiro é o peer-to-peer learning, que é a educação de pares. Não trazer só chefe, mas trazer pessoas igual para servir de exemplo. E a outra, a gente tem que vir com a prática. Eu estou lendo aqui que se você traz a prática e ele incorpora, depois quando ele vai buscar a teoria, o aluno, ele incorpora o conhecimento e isso vira parte da vida. E isso a gente foi muito inspirado da Cabala. Você pode falar mais? Eu acho que nesse momento que eu vejo muita gente numa vibração mais ansiosa, pesada, como você lembra de aceitar e aprender a receber tudo que a gente está recebendo nesse momento? Então, eu acho que, de novo, esse instante é um instante que tem muitas grandezas, apesar de todas as dificuldades e sofrimentos que a gente está vendo. E uma dessas é um aprendizado sobre a vida como um todo, né? Eu acho que está todo mundo refletindo
claro, em realidades diferentes, né? Mas é muito importante a gente saber que... Outro dia eu estava comentando com alguém, dizendo que a gente está nessa tempestade, e aí alguém falou, a gente está numa mesma tempestade, mas cada um num barco separado. Uhum. E eu não acho que é verdade. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa refletir, porque a experiência de quem está tendo mais dificuldade econômica, claro que dá uma sensação de que está experimentando tudo isso numa outra realidade. Mas o que eu acho que a gente está podendo, nesse momento, é perceber a conexão de todos nós, né? É o primeiro momento que o mundo tem uma crise, né? Que é uma crise, infelizmente, talvez seja um novo modelo de crises que a gente venha a conhecer no mundo, por conta de várias questões que estão aí em abertas, por serem acertadas, consertadas no mundo. Mas é a primeira vez que ninguém tem para onde correr, para onde fugir. As pessoas estão todas, e todo mundo depende, a sua liberdade, a sua volta ao seu trabalho, tudo isso depende profundamente de coisas que são coletivas. Então, assim, é verdade que as pessoas têm experiência totalmente diferente. A gente está no mesmo barco, tem gente que está lá naquelas cabines que tem vista para o mar, que tem toda não sei o que lá, e tem gente que está viajando lá nos decks mais profundos desse navio, né, com todas as dificuldades econômicas e tudo mais que a gente está vendo. Mas a gente tem que se conscientizar de que a gente depende para esse barco ir para a direção correta, a gente precisa estar mais solidário, que esses vínculos, eles são a história. A humanidade só se diferenciou, a nossa espécie, só se diferenciou com a capacidade de criar inúmeras estruturas de sobrevivência fundamentais, porque a gente tem cooperação. Então, o que você faz nesse lugar tão bonito, tá? Na verdade, qual é o contrário de vírus? É a célula, né? É a célula da sociedade, é a célula da civilização, que é a cooperação. É isso que transformou a gente de uma espécie animal numa espécie capaz de avançar muito. Isso é um desafio eterno, constante, porque a hora que a gente para de fazer isso, a hora que a gente para de ter esse nível de solidariedade e cooperação, apesar de tudo que a gente faz de errado, no momento que a gente perder isso, a gente vai virar mais uma espécie e a gente vai perder o que no texto bíblico é chamado de a imagem e semelhança do Criador, né? Que é a consciência do ser humano, que é a capacidade do ser humano de fazer esses vínculos para além só da sua família genética, etc., que são a história da nossa sociedade, da humanidade. Tem uma coisa aqui, uma pessoa falou, a gente está enquanto alguns estão no transatlântico, outros têm uma jangada. Acho que é uma forma de olhar, se você tem o olhar da desigualdade social, que eu acho que é o que está mais sendo explícito. Eu acho que o que você traz nessa grandeza da gente estar talvez no mesmo navio é a evolução da humanidade. Talvez uma outra forma de interpretar uma mudança sistêmica que vai acontecer, porque eu vejo que está dando uma acelerada em mudanças que precisavam acontecer. E por isso que eu acho que veio essa ideia de compilar uma série de valores, porque você precisa se apoiar, eu acho que também, nesse lado mais positivo da totalidade e como trazer isso. E ouvindo você, eu fiz um curso de cabala agora com a Raquel, em São Paulo, de 4 encontros, e eu percebi essas interpretações, que é a história do literal, do simbólico, do metafórico e do secreto, que é um pouquinho ainda da cabala. Você pode, talvez, fazer essa análise desse momento nesses 4 níveis? Eu posso, mas eu vou voltar um instante para isso que você colocou. Se a gente tiver essa imagem de que a gente tem gente viajando de transatlântico pela tempestade e gente de jangada, a gente tem um olhar para a civilização, que é o seguinte: a jangada é bem capaz de afundar, tá? E eu acho que esse modelo não é o modelo correto da civilização, tá? Ele é o modelo que a gente tem no mundo animal. Se um animal está
menos nutrido, se ele tem e ele pegar uma situação, ele está sozinho. O que é a tentativa da humanidade? É produzir, né, quase que um modelo aqui de Noé, da Arca de Noé. Né? Nós estamos no mesmo barco. Tem gente viajando num lugar que não tem comida, que tem péssimas condições, que você fica doente nesse lugar. E tem gente viajando, mas nós estamos no mesmo barco. Eu acho que é a chave fundamental que a gente tem para as transformações que a gente vai precisar daqui para frente. Claro que existem realidades em cada um desses decks, interesses em cada um desses decks, mas a gente não pode perder a noção de que esse modelo civilizatório é de um barco único e nunca na história da humanidade isso se tornou tão real quanto a gente sabe hoje das condições de sustentabilidade, de aquecimento global, e a gente viu isso, né? Acontece uma coisa na China e parece que é muito longe e daqui a pouco está aqui a mesma realidade. Se a gente parar para pensar em fevereiro, a gente diz, isso é coisa de chinês, as pessoas estavam com preconceito e tudo mais. Nós estamos no mesmo barco na maioria das condições humanas. E eu acho que assim, isso que você estava falando da Cabala, o que é Cabala? Para aqueles que estão nos ouvindo aqui, até não conhecem profundamente. Cabala é uma forma muito antiga de interpretação. A tradição judaica, ela sempre ela seguia pela noção do livro, da escrita, né? A ideia de que a consciência ela é feita da capacidade de entender níveis diferentes, que as coisas acontecem em níveis diferentes. Então, o que a Cabala é? É uma capacidade que os sábios lá atrás tiveram de produzir um sistema. Tudo que você olha por um sistema, você entende melhor do que se você não tem essa plataforma, né? Então, assim, das coisas mais simples, eu às vezes digo, quando você pega e faz monta uma coisa que diz assim, existem 4 estações, o verão, o outono, o inverno, a primavera. Né? Quando você cria esse jogo, né? O que você está fazendo? Só tem né? A Terra está girando em torno lá do Sol e aí modifica o lugar do Sol e você tem esses... Não existem essas estações. Quando a gente produz essas estações, nós estamos criando uma forma de um sistema. E esse sistema ele é poético. Ele ajuda o intelecto a enxergar várias condições. Então, é isso que, basicamente, a tradição cabalística fez. Ela criou modelos de sistemas de 4, o mundo físico, o mundo emocional, o mundo intelectual, o mundo espiritual. É um modelo de 4. Ela criou a árvore da vida, que são as Sefirot, que tem um modelo de 7 áreas, chakras, como você quiser chamar ali, diferenciadas. São plataformas sistêmicas que ajudam você a entender melhor as coisas. Eu estou falando contigo e estou vendo aqui vários comentários. Está todo mundo ali no barco, discutindo a história do barco, dizendo que isso aqui é um Titanic, e que o barco está furado. A gente pode usar a metáfora que a gente quiser, né? Mas eu acho que essa é a grande questão de todos nós. Né? E eu acho que se você... Né, nossa matriz aqui de conversa as raízes, a ancestralidade. Né? A gente tem que ter aqui um equilíbrio. Porque o que as raízes elas representam? Se as raízes ficarem só elas extremamente fortalecidas, né? E você depois quiser usar só essa imagem, a árvore ela precisa ser muito flexível. Quando você tem uma árvore muito rígida, bate um vento, tipo esse que está batendo agora, e ela tomba. Então, ela tem que ter todo um jogo. Você tem que ter... As raízes têm a função de segurar no chão. Né? O caule tem a função da flexibilidade. Então, assim, a nossa crítica, que é essa, quer dizer, o barco está furado, tá cada um num barco, um está numa jangada, o outro está num iate cheio de motores. Né? Eu entendo esse lugar crítico, tá? Mas a gente tem que fazer aqui a gente tem que ter uma
uma grandeza para trabalhar em conjunto como uma sociedade, onde, sim, a crítica é fundamental. Né? Essa crítica que vê que o ser humano pode ser racista, que o ser humano pode virar o rosto para um ser humano que está com fome. Tudo isso é parte da nossa realidade, né? Mas é do sistema crítico. Mas o sistema das raízes, e isso é muito interessante da ancestralidade, ela diz para você, seja positivo, não é otimista. Seja positivo, que é muito diferente de ser otimista ou pessimista. Né? As raízes, por isso a gente precisa de ancestralidade. Porque quando você vai falar com o vô, né? Ou com o bisavô, avó, bisavó, quando você vai falar com essas pessoas, como eles têm chão, como eles têm milhagem, né? E tradição é milhagem. São dezenas, centenas de gerações que viveram a vida. Então, eles podem te dizer, calma, calma, calma. Eu entendo que o barco parece furado. Calma, eu entendo que a gente parece que não tem jeito, não tem conserto. Né? Mas eles são um lugar de firmeza. Eles têm um olhar da passagem do tempo. E eles dizem, tenha também essa dimensão, não fique só crítico e flexível. É fundamental também raízes muito sólidas. Seja positivo com toda a crítica para que você possa realmente ultrapassar essa e outras tormentas. Obrigado. Eu cheguei num momento, a gente chegou, acho que no ponto onde eu queria muito chegar com você, da ancestralidade, e ir com você até Haram. Eu não sei quem aqui já leu o teu Tirando Sapatos muitas vezes, mas antes de eu contar a minha história do que aconteceu lá, e você trazendo essa história da humanidade, eu acho que começando pensando no lado da positividade, do confia na vida, e trazendo alguns conceitos que eu acho que podem servir e são essenciais para esse momento de incertezas, que é a história do anfitrião e do peregrino. Para te falar a verdade, quando eu li teu livro, eu me encontrei. Eu falei, porque eu viajo muito e eu acho que por onde eu passo, eu vou tendo ideias, ou vou deixando rastros. E teve duas viagens para a Turquia, que eu vou comentar com você, depois de você colocar esse conceito de anfitrião, peregrino, prosperidade interna e prosperidade externa, porque eu vejo que dá para aplicar no dia a dia. Não precisa de viajar para isso. Não, então são dois personagens, você vê, são personagens civilizatórios. Né? Um é um peregrino e um é um sedentário. É alguém que mora num lugar, que tem a possibilidade de ser anfitrião. Tá? Que ele está ali, localizado no lugar, a tenda dele está ali, ele conhece aquela região, ele sabe onde tem água, ele sabe da onde tirar alimentos das árvores que tem naquela região. Ele é uma pessoa totalmente imersa naquele lugar. E esse é quase que uma metáfora, né? Não só de solidariedade, né? Não só uma metáfora, digamos assim, obviamente, desse casamento entre alguém que precisa de algo e alguém que pode prover algo, né? Que é um casamento muito fundamental à nossa civilização. Tá? Esse acolhimento, essa capacidade da gente ser, em dado momento, o anfitrião, né? E em outro momento, a gente ser o hóspede. Quanto mais anfitriões existirem nesse mundo, mais possibilidade de você ser hóspede nesse mundo. E essa é uma condição quase que metafórica nossa, porque nós somos todos hóspedes. Né? No fundo, a vida é uma anfitriã, né? Que nos recebe por um tempo. Tá? Esse é o nosso lugar. Mas é interessante que aqui tem uma coisa muito bonita da civilização. A civilização depende de dois movimentos. Quem é o peregrino? Os dois estão buscando, são dois personagens que você falou, que não estão interessados nesse progresso que é só externo. Um progresso que é de ganhar mais dinheiro, de ter mais bens, mais conforto. São pessoas muito com um olhar para a vida, entendendo o processo da vida.
Então, é nesse sentido que no livro eu falo que são pessoas muito mais preocupadas com a prosperidade interior, né, do que essa prosperidade externa. E como que isso se dá? Como é que alguém pode ficar mais próspero interiormente? Só tem duas formas. Se você é um peregrino pela vida, né? Ou você ocupa esse lugar que é quase mutante, o lugar da renovação, o lugar da mutação, da evolução. Porque é isso que faz o viajante. O que é um viajante? É alguém que vai para algum lugar. Qual a intenção do viajante? Abrir cabeça, abrir coração, escutar, enxergar o diferente, o novo, aquilo que você nunca imaginou. E se permitir ser permeado por aquela nova fala, narrativa, realidade. Né? Então, esse personagem ele é fundamental para a vida. O outro personagem fundamental para a vida é esse sujeito que está no chão, que ele tira, né? Que ele tira a sua sabedoria desse lugar totalmente conhecido por ele. Né? Esse personagem que Abraão tenta ser os dois. Ele é fundador de uma tradição porque ele é, em dado momento, ele é o peregrino, ele é alguém que larga a sua realidade, sua casa, e vai em direção a um futuro que ele desconhece, a uma terra que lhe seria mostrada, mas ele não conhece. Ao mesmo tempo, depois ele tenta ser, durante toda a sua vida mais adulta, etc., ser um anfitrião hospitaleiro, com essa qualidade. Porque é nessas duas potências que está a vida. Né? Essa vida que a gente fica tentando acumular dinheiro e patrimônio, né? Ali não tem vida. A vida está nas viagens que você faz. A viagem maior é aquela que sai de você e vai em direção a um novo você. A única pessoa que pode te ensinar a ser um novo você é escutar o outro. É o outro que tem essa sabedoria. Né? E, ao mesmo tempo, a vida também é feita daqueles que estão ali, são da terra, que são capazes de abrir a sua tenda. Né? Então, assim, é assim que a gente tem quase que a metáfora da história do crescimento humano. Solidariedade, hospitalidade e curiosidade. E o hospitaleiro acolhe o curioso e juntos eles avançam em direção ao futuro. Bom, espetacular. Agora eu posso te contar a história do que aconteceu na Turquia. E porque eu vivi isso na prática e foi muito louco, porque eu já tinha lido o teu livro 10 anos antes. Então, eu vinha sendo chamado a ir dar uma palestra na Turquia já há 3 anos. E no final de 2018 falei, é agora, é em 2019. E daí eu dei o ok, e daí eu estou indo a Davos, a Gastromotiva, a gente tem uma equipe que vai a Davos, comandada pela Nick, nossa CEO, que eu conheci lá. E daí no trem para Davos, indo lá falar sobre gastronomia social para grandes líderes, me vem uma pergunta: você gostaria de cozinhar no templo mais antigo da humanidade, fazer pão de sorgo? Falei, claro, mas espera um pouquinho. Fui lá, abri, lembrei de Harã, falei, é perto de Harã, dá para ir até lá? É na mesma cidade, é em Sanliurfa. Então, recentemente encontraram esse templo, acho que foi em 2016, agora abriram, Göbekli Tepe, que é a origem, né, o templo mais antigo, onde ainda se faziam saudações à natureza, aos animais. É muito lindo de ver. Você realmente se pergunta, é o berço da agricultura, que você provavelmente sentiu isso lá. E a coisa começou a tomar uma outra dimensão. Então você não quer cozinhar e o governador vai lá e fala, beleza, vamos lá, a gente faz uma matéria. E quando eu cheguei, eu fui recebido com aquela hospitalidade turca que eu nunca vi na vida e nunca tinha experienciado, a não ser pelo teu livro. Eu não sei se travou o Bonder agora. Travou? Será que você sai, Bonder, e entra? Você voltou? Eu Ele saiu.
Bom, o que eu vou contar para ele... Acho que ele travou e ele volta. Sim, muita comida. Bom, continua. São as lives. Só para quem estava perguntando aqui, a gente está colhendo algumas perguntas e vai poder repassar depois. Ok. Como que eu chamo o Newton? Newton, se você puder pedir para entrar. Alguém sabe como eu coloco o Newton de novo? Você pode sair e quando entrar você aperta para eu te receber? Obrigado, pessoal, pela paciência. Meio que recebendo todo esse download de informações. Vou tentar aqui encontrar o Newton. Estou aqui. Agora eu estou aguardando. Oi. Oi. Não sei o que aconteceu. Tá tudo bem. Aqui. Hã? Talvez era para eu encurtar a história. Não, mas não era a não. histó- Não era a não. his- É porque eu te escutava e te via, não sei o que aconteceu. Vamos em frente. Eu não sei nem onde eu parei, mas eu cheguei na Turquia e Eu ouvi que você estava indo lá para o templo cozinhar nesse fazer o lugar. pão. Só que quando eu cheguei lá, essa chefe que tem projetos, mais de 12 projetos da agricultura até a mesa, ela me recebeu como eu nunca podia imaginar, com muita abundância. E eu ali, eu queria conhecer todos aqueles lugares, queria comer, queria ir a Harran por tua causa, queria conhecer aquele espaço, vivenciar. Só que daí eu entrei num looping de fazer entrevista. Eu falei, cara, tem alguma coisa com o peregrino anfitrião. Eu tô aqui para aprender. E eu tô aqui para doar minha energia, porque eu doando essa energia, ela vai ganhar mais luz para os 12 projetos que ela tem aqui. Seria como se eu recebesse no Brasil o Jamie Oliver, ou como a Gastromotiva recebeu o Máximo Bottura aqui, que trouxe tanta luz para a gente. E depois disso, a gente foi a Urfa e Harran, mas não deu tempo de eu ir lá na universidade, tirar uma foto, porque a agenda estava assim. E daí eu fiquei muito frustrado. Falei, que mulher é essa que está me deixando maluco? E fui para a cidade dela, que é perto, é a cidade mais multicultural, é um lugar que recebeu mais sírios agora, refugiados. Ela tem projetos com essas refugiadas sírias que estão trazendo a agricultura ancestral, sem água, para a Turquia, e eles estão recuperando sobre... Então, comecei a me conectar muito com a origem da humanidade, né? E quando a gente foi a Istambul dar a palestra no grande... na conferência, um secretário do turismo estava lá, foi muito inspirado pelo conceito de gastronomia social, e eu falei que eu gostaria de voltar a Harran. E nisso eu conectei ela com os nossos parceiros do World Food Program, porque eles queriam replicar a Gastromotiva lá. Eu volto para cá, 2 semanas depois, falam que vão bancar tudo, que querem me levar para Harran para conhecer agora a minha ancestralidade, revisitar essa história. E na hora eu falei, mas eu quero levar uma equipe, eu quero registrar isso no audiovisual. E eles nos ofereceram tudo. E, de novo, quando eu cheguei lá, que eu queria fazer esse registro, eu tive que ser um articulador de uma negociação entre o World Food Program, o governo e essa chefe para levar educação para essas mulheres sírias. E foi muito maluco, porque eu realmente pude viver isso na prática de ser o viajante mochileiro, mas que está trazendo esperança, que está trazendo talvez uma novidade para o país e recebendo tanto que a Rosa, que está aqui com a gente, foi junto, a Tansel, que é a nossa designer, que é uma diretora criativa, entrou nesse projeto. E no final eu entrei numa sinuca de bico, porque eu tive que falar com 3 ministros, é um governo turco,
Eu lá, eu não quero falar com Erdogan, tem toda essa história com gays, com autoritário. E daí eles falaram, Davi, eles não estão interessados na sua vida pessoal, eles querem a sua metodologia da Gastromotiva. Isso que eu tinha que assinar lá. Chegou a primeira dama a me chamar para a gente poder conversar com ela. Muito louco. E no final, hoje, em Harran, em Urfa, tem uma escola de gastronomia social. São 7 escolas que ficaram na Turquia. A escola de gastronomia social vai ser no Museu de Urfa, trazendo toda a ancestralidade. E o que me veio disso tudo é que nós, como judeus, a gente tem que ir para Israel, a gente tem que conhecer nossas origens. Mas eu acho que a gente tem que ainda ir além disso. Acho que todo mundo tem que ir para esse berço da humanidade, entender o que está acontecendo agora, poder olhar não só como essas 3 religiões monoteístas elas se encontram, o Abraão, o Ibrahim, e eu acho que era uma coisa que eu queria muito dividir com você, que eu acho que quando a gente traz o tema das raízes, é de fato trazer o tema da autoconfiança, do autorrespeito, da autoestima, mas também da tolerância, do tirar os sapatos. Então, eu queria compartilhar com você esse legado do que está acontecendo lá, e eu acho que isso me vem muito desse matrix da interconectividade que a gente falou antes. Então, é um pouquinho dessa coisa que eu queria compartilhar com você. Legal, e essa entrega que eu acho que o mundo está nos pedindo, né? Que quer agora aonde a gente se conecta, onde a gente se coloca. E eu vejo uma dificuldade, às vezes, uma resistência. Então, talvez o conselho que você dá para quem vive essa resistência, que eu demonstro aqui, acho que o sucesso da Gastromotiva, essas minhas histórias malucas que vão se transformando em projetos no Brasil e no mundo, é de uma entrega, é de entender, talvez, ali a escuta do outro. De novo, isso é um esforço milenar que a gente tem, né? Eu acho que nessa viagem que eu faço no ano de 2009, que é quando, acho que é 9, que foi essa viagem que a gente foi e visitamos lugares que infelizmente já não existem mais no sentido, né, cidades que foram arrasadas no norte da Síria, e tudo isso é muito chocante, né? Mas eu acho que o que mais me impressionou nessa viagem era isso, era a tentativa de entender 2 coisas. Uma, que as identidades são muito importantes. Abraão, para todos, quando você chega em Sanliurfa, todo mundo se chama Ibrahim. Ibrahim, todas as crianças, é como se fosse Zé, né? Todo mundo é Ibrahim ben Ibn, né? Alguma coisa, mas todo mundo é Ibrahim, ou seja, uma memória ancestral do patriarca Abraão, né? E esse amor profundo à tradição, às raízes, esse lugar ancestral. Ao mesmo tempo, é um lugar ali de encruzilhada. Harran era uma encruzilhada, que é exatamente onde a gente faz as nossas escolhas. Todo adolescente chega a um Harran da sua vida, e nesse lugar você tem que pensar se você vai para a esquerda, para a direita, e começar uma viagem que é sua, que não é a viagem dos seus pais, não é a viagem do passado. Essas encruzilhadas, elas são muito importantes, porque o que você precisa nessa encruzilhada? Que todo mundo fica dizendo, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, vou para a direita, eu vou para a esquerda. Essa dúvida que você fica pesando e quais são os melhores, qual é a melhor opção. Na verdade, você tem que saber, eu acho que o peregrino ele tem que saber o que ele leva com ele. Uhum. Essa que é a grande sacada do peregrino, né? E tem a ver com a vida. A vida também, nós somos peregrinos pela vida, né? Então, assim, o que você precisa nessa viagem? Porque, tal como a gente faz até nas nossas pequenas viagens, quando a gente faz aquelas malas desnecessárias e que a gente não tem noção do que a gente realmente precisa e fica carregando aquela mala, é até o adjetivo que a gente chama de uma coisa que a gente arrasta pela vida. Esse cara é um mala, isso é uma mala. Então, assim, a gente carrega, às vezes,
preocupações, a gente carrega certas coisas que são malas, que a gente fica arrastando pela vida. E se você é um bom peregrino, a sua jornada, o que você precisa? Valores. É com esses valores, né? Os valores que você tem da sua ancestralidade, eles são o seu cantil, eles são o seu canivetezinho, eles são os pequenos recursos que você precisa para, indo para a direita ou indo para a esquerda, a vida tem todos esses caminhos. Então, assim, quando você tem clareza de que você está em busca de uma prosperidade interior, então, direita ou esquerda, no sentido de que caminho você vai tomar, né? Desde que você tenha essa identidade, esses valores com você, e eles sejam permeáveis a ouvir o outro, porque o problema da identidade é quando a identidade ela fica sólida demais e ela fica tóxica, né? A identidade ela pode impedir você de ter escuta ao outro, né? É por isso que, para mim, eu acho que conto isso no livro, né, esse Tirando Sapatos, que o momento derradeiro daquela viagem para mim foi quando eu estava justamente nessa cidade de Haran, que é uma cidade de 4.000 anos atrás, né, onde viveu o patriarca Abraão, e ali teria escutado a voz divina dizer: vai de encontro a uma nova terra que eu vou te mostrar. Mas naquele dia eu estou parado ali com um grupo de pessoas, era um sábado onde nós líamos nas sinagogas essa leitura, do momento em que Abraão escuta Deus dizer para ele: vai. E eu estou com um grupo, o grupo se afasta porque ia ver alguma coisa, e eu estou lá, é um sábado, eu como judeu, estava num clima assim, sabático, e aí eu digo: não, vou vocês, eu vou ficar aqui parado, meditando. E enquanto eu meditava, veio um garoto, um Ibrahim, da região, que deveria ser um desses guias turísticos locais, um menininho que queria me apresentar as coisas. Ele perguntou para mim: você sabe o que aconteceu nesse lugar? Obviamente ele não sabia que eu era rabino. E eu fiquei meio assim: mais ou menos, né? Aí ele me contou, ele disse: aqui foi o lugar em que o nosso patriarca Ibrahim, ele e a mulher dele, a mulher verdadeira, legítima, Agar, né? Iniciaram a sua jornada, né? E ele começou a falar, e ele mencionou isso de maneira muito clara. A mulher legítima era Agar. O texto bíblico, para aqueles que conhecem, é a apresentação judaica dessa história, onde, na verdade, a mulher com quem Abraão tem filhos e é a continuidade da família é Sara e não Agar. Então, quando ele me apresenta essa história, que é a minha história, né, nesse lugar onde eu sou ilegítimo, mas, ao mesmo tempo, eu me dou conta que eu chamo ele de ilegítimo por uma narrativa oposta, isso abriu no meu coração uma escuta, né? E uma escuta que me fez dizer: eu quero ouvir a narrativa da outra família, eu quero ouvir a narrativa da outra identidade. Mas, obviamente, eu já tinha uma solidez, eu já tinha muita clareza de que a minha identidade sólida, com raízes sólidas, aguentava o tranco dessa flexibilidade que ia ser necessária ao escutar narrativas que não eram dos meus fundamentalismos, das minhas crenças, da minha maneira de entender o mundo. É assim que você se faz um peregrino pelo mundo, quando o seu coração se abre a uma escuta, né, que seria impossível até aquele momento, uma escuta que seria para você, como é que eu vou dizer assim, agressiva, violenta, mas que você, por vias de uma compreensão, de uma consciência maior, entende que aquilo é seiva, nutrição espiritual para essa prosperidade interior versus aquela outra que a gente vive correndo atrás, essa que é exterior. A Elaine, que é uma amiga minha, a gente vai falar sobre ter consciência financeira lá na frente. E ela se converteu ao judaísmo, ela escreveu aqui Inene. Nossa, tá acabando. Eu tinha tanta coisa a falar com você, mas eu acho que nesses 5 últimos minutos, o que eu queria te perguntar
que valores você considera essenciais, né, hoje do judaísmo para compartilhar com a tua congregação, mas com toda, eu acho que a sociedade, o que está fazendo, o que nos faz continuar, entender que a gente é parte desse processo e continuar positivo, principalmente aqui. E eu venho agora para um lugar, tem muita gente aqui que é aluno, que eu sei que está assistindo, onde tem a desigualdade, o racismo, mas tem esperança, tem um povo. E qual seria essa mensagem final? Esse ano, só para terminar, eu fiquei muito tocado no passado por causa do Charles Bronfman Prize, que eu ganhei por causa dos valores judaicos que estão para a sociedade, e eu me conectei muito com a noção de Erut, que é freedom, que é isso que eu acredito, é para isso que eu dedico o meu trabalho, eu pretendo que isso inspire pessoas a buscar a sua liberdade. Então eu queria deixar para você essas palavras para fechar com a tua mensagem. Então, eu acho que isso, liberdade é fundamental, mas para fazer o que com ela? Né? Eu acho que esse é o lugar que muitos viajantes vão. O viajante, ele foge. Né? Tem uma dimensão da viagem que é esse lugar. Muitas vezes a gente está, e a gente tem essa experiência, cada um de nós fez isso em algum momento, foi mochilar pelo mundo, foi ser esse peregrino, porque a gente olha o mundo, a realidade que a gente está vivendo, e a gente tem vontade de fugir para algum lugar. Subir lá para as alturas do Tibete e meditar com alguém que nos ensine algum segredo maravilhoso, ou ir para Jerusalém, encontrar um cabalista que nos dê a poção mágica, ou encontrar um imã sufi maravilhoso que possa nos ensinar sabedorias muito profundas. Então, assim, a gente viaja achando que a gente vai fugir da rotina, fugir do igual para poder encontrar um caminho. E essas viagens, elas não são em si, né, a viagem, a verdadeira viagem. Você tem que entender que a verdadeira viagem é quando essa viagem propicia nos encontros, como você declarou essa senhora que você encontrou na Turquia, que mudou a viagem que você fez. Você fez uma viagem e, de repente, aquela pessoa transformou aquela viagem. Por quê? Porque ela foi anfitriã, ela foi hospedeira, né, de alguma coisa que estava gestando em você. Né? Então, é muito incrível que esses anfitriões, né, que a gente vai encontrando pelas viagens, o que eles fazem? Fazem descobrir que a grande viagem não é ir para lá, para aqueles lugares longínquos. É para ir mais fundo. E é esse lugar que é tão difícil da gente perceber. O lugar da consciência não é um lugar que está no Himalaia, Jerusalém, Meca, sei lá onde. O lugar da consciência, todos esses lugares irradiam coisas maravilhosas. Né? Mas o lugar da consciência é nesse lugar em que você vai mais fundo. Essa viagem é uma viagem a si mesmo e aos outros ao mesmo tempo. E é a viagem da consciência. E a viagem da consciência, ela é sempre positiva. Ter consciência não é nem ficar, obviamente, no lugar, digamos assim, pessimista em relação às coisas, né? Nem no otimista, o otimista meio bobo, alegre, achando que as coisas, né? Não levando a sério as coisas. As coisas são importantes, são sérias, relevantes. Mas quando você vai para um lugar de consciência, esse lugar mais amplo, ele é positivo. Ele diz, o que eu posso fazer para mudar a situação de hoje? Né? Essa é o grande apontamento da consciência. E o que eu posso fazer? Que é exatamente o que você faz, que é um trabalho muito lindo, Davi, sabe? Que você parou no meio das suas viagens, cavou mais fundo e começou o tempo todo a se perguntar aí o que eu posso fazer. Tá? Em vez de você declarar se a gente está indo para a esquerda, que é para o Titanic que vai afundar, ou para a direita vai dar tudo certo, vai acabar tudo certo. Tudo isso falas vazias. Cava mais fundo, você vai saber o que você pode fazer para ajudar nessa travessia. Bonder, eu sonhei com esse momento e conte sempre comigo em todas as suas jornadas. E obrigado por ser um dos meus guias, um dos meus mentores. E
E eu acho que eu fico com... Eu estava ouvindo você porque eu já tive nesse lugar do desbravar. E hoje eu transformo isso numa autorresponsabilidade, que eu acho que todos nós temos que descobrir qual é a nossa nesse momento. Obrigado, parabéns por esse